Olá, você que acompanha a nossa plataforma, mais um podcast, mais um bate-papo, mais um convidado, mais uma convidada, sempre mostrando a nossa cidade de Jundiaí. Se inscreva no canal no YouTube, acione o sininho aí, Itamar Gonçalves SP, no Instagram, em toda a plataforma. Hoje a nossa convidada é uma mulher empreendedora, uma mulher jundiaense, mãe de família, psicóloga, escritora e possivelmente vai se tornar uma primeira dama. É a Kátia Parimós. Kátia, obrigado por ter aceito o convite aqui no nosso podcast, a gente fica muito feliz para conhecer um pouquinho da Kátia, falar um pouquinho da vida, do trabalho. Obrigada, Itamar. Prazer estar aqui no seu programa, parabéns. Tem tido uma excelente repercussão aí seu programa. A gente fica feliz. A gente gosta que fala bem, ninguém gosta que fala mal. Verdade, só tenho ouvido falar bem. Então a gente fica feliz. Kátia, é o seguinte, para a gente mostrar um pouquinho para a cidade de Jundiaí, a Kátia Parimós, que é conhecida, muito conhecida em vários setores, e alguns setores não. Então conta um pouquinho da sua vida para a gente. A Kátia é jundiaense. Eu sei que você é, ela vai ter que explicar tudo isso pra gente. Eu sei que você é filha, sei que você é mãe, sei que você é mulher empreendedora, sei que você é psicóloga e tem escritora, né? Tem 3 livros já escritos. Então conta um pouquinho disso pra gente e poderá se tornar, no finalzinho a gente vai falar sobre isso, deverá se tornar, não poderá, a primeira dama, que é a esposa do José Antônio Parimós, que é o pré-candidato a prefeito. Mas é importante a gente falar disso, gente, porque a Kátia é a Kátia, ela já existe, é profissional, é isso que a gente vai saber. E no meio de todo esse roteiro da vida dela, ela vai ter que encaixar e ser primeira dama, né? A gente vai descobrir como é que vai ser isso. Vamos ver, que Deus Conta pra nos gente, reserva. Kátia. Então, eu sou psicóloga, né, de formação, nasci em Jundiaí, sou jundiaense, nasci aqui. Meu pai sempre trabalhou aqui em empresa, na Plascar, inclusive. Plascar, trabalhou lá, desde que era Oscar, depois Plascar, e meu pai sempre trabalhou lá. Tem um irmão, né, e que trabalha aqui também, e a família toda de Jundiaí. E eu me formei em psicologia, sempre falando aqui, vamos começar aí, já estou falando de Jundiaí, eu cresci com o trabalho social, com a minha família, sempre tivemos um grupo que a gente sempre fez trabalho social em vários, por exemplo, na época tinha a Muvuca, né, aquela submoradia, que hoje não tem mais, Jundiaí, graças a Deus, eles estão... Houve um avanço muito grande nessa parte, né? Não temos mais submoradias, nós temos... eles estão cada vez mais construindo essas comunidades. Hoje temos o Jardim Fepasa, né? Que eu estive lá recentemente, inclusive. Então, a gente sempre fez esse trabalho social. E eu acabei me formando em psicologia, aqui pela Faculdade Anchieta. E sempre gostei dessa área. Nesse período que você se formou, que você estava se formando, você também foi secretária do Miguel Haddad? Isso foi antes ou depois? Isso, foi durante a faculdade. Isso, durante a faculdade, já trabalhava, né? Já trabalhava. Essa que é a atenção. Você já tinha uma experiência ali, Sim, vivendo... Você vê como Deus prepara as coisas na vida da gente. Você já era secretária do gabinete. E até interessante como eu cheguei na política, né? Na faculdade, isso é uma coisa que eu nunca contei. Poucas pessoas sabem até, porque a gente fala de tantas coisas de hoje, né, e não fala do passado. Na faculdade, a gente teve uma seleção na época da primeira campanha do Miguel Haddad, e eu estava no acho que 2º ano de faculdade, teve uma seleção, o Chico Carbonari, que me dava aula de filosofia. Ele foi na sala de aula e falou, olha, nós vamos fazer uma seleção para um telemarketing de um candidato, que era o Miguel Haddad. E eu falei, eu pelo horário e tal, eu já tinha as minhas atividades, falei, não, acho que eu não vou, mas uma amiga minha falou, não, vamos comigo, vamos lá na sala do Chico pra gente ouvir como que é e o que é. E no fim, ela não ficou no telemarketing e eu fiquei. E você ficou. E aí do telemarketing, eu tinha uma amiga que era também namorada de um parente dele, e a gente sempre estava junto, e aí acabei trabalhando no telemarketing dele, ele acabou sendo eleito, e a gente sempre em eventos juntos, e com o perfil que eu tinha de poder ajudar, trabalhei bastante na campanha, a gente batia de porta em porta para perguntar se a pessoa tinha candidato ou não, fiz todo esse trabalho. E você já vinha, quando isso aconteceu, você já vinha com o trabalho social da sua família, que já fazia parte de vocês. Isso já fez parte da minha vida desde que eu tinha 6 anos de idade, que eu me lembro. A gente vai juntando as peças aí, isso. Exato. Aí você se formou psicóloga. Me formei psicóloga, e aí fui na faculdade de psicologia, acabei indo para a prefeitura e fui trabalhar lá com o Miguel Haddad na época. E você atendeu como psicóloga muito tempo também? Aí eu me formei, fui para a área de saúde mental, comecei no ambulatório de saúde mental. Eu lembro que eu ganhava, eu já investia, grande parte do que eu ganhava eu investia na parte de supervisão de casos clínicos, embora tinha muito psiquiatra na saúde mental que me orientava, porque quando você sai de uma faculdade, foi excelente, a faculdade Anchieta deu um embasamento fantástico.
Mas aí você chega num ambulatório de saúde mental para você atender o dia todo, né? Então eu busquei, sempre fui assim, tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer muito bem feito. E parte do que eu ganhava lá, eu investia em conhecimento. Em você mesmo? Em mim, exato. E eu fui fazer supervisão de alguns casos clínicos, porque a gente tinha casos sérios, né? Eu tive caso lá que eu peguei, a mulher chegou e ela chega na sua frente assim e fala que ela matou o marido. Você vê, tem de tudo, né? Complicado. Você atendeu um grande período, vários anos. Sim, eu fiquei acho que uns 5 anos. E acabei me tornando gerente, porque daí, logo que eu me formei na faculdade, fui para o ambulatório de saúde mental, como eu disse, sempre busquei me aperfeiçoar em tudo que eu faço. Aí eu fui fazer pós-graduação no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Então, eu fiz uma pós-graduação no Hospital das Clínicas, lá na Faculdade de Medicina. E aí... Então, logo me tornei gerente do ambulatório de saúde mental, é uma área... porque eu implementei vários projetos lá. Fazer psicologia, atender esse público, isso mora em você uma questão fundamental, eu considero fundamental, gostar das pessoas. Você tem o contato direto com essas realidades e o preparo acadêmico, evidentemente, para atender, para conhecer, detectar problema e ajudar. Isso já faz parte da Kátia, né? Mas a Kátia é empreendedora também. Também. Conta isso. E aí, fui na saúde mental, depois do ambulatório de saúde mental, eu fui fazer um MBA na FGV. Não contei, fora os outros cursos que eu constantemente fazendo cursos, exato. Aí eu fui fazer faculdade, um MBA na FGV em gestão estratégica de pessoas, já pensando em empreender. Porque eu já tinha essa visão, né? Eu cresci vendo meu pai com alguns empreendimentos, e eu sempre gostei disso e já pensava em empreender quando eu fui fazer esse curso. E fazendo o curso, na época era o Juca, secretário de saúde, ele me chamou para coordenar a área de RH da Secretaria de Saúde. Foi uma honra para mim receber esse convite tão jovem, né? Mas com o estudo que eu tinha, eu acredito que isso foi muito interessante. E eu sempre trouxe novidades, né? No ambulatório, a gente fez muitos trabalhos em grupo, acabamos com a fila de espera, num certo momento, fazendo grupo com a fila de espera também, para você conseguir levar a pessoa para o tratamento que ela precisava o mais rápido possível. E aí, coordenei a área de RH, montei uma universidade corporativa. Hoje nós temos a escola de governo, mas na época eu montei uma universidade corporativa com capacitação para todo mundo, isso com tudo a custo zero para a prefeitura, porque tudo era parceria. Então, foi muito interessante o projeto. Então, veja, no setor público, a empreendedora montou como é que chama? Hoje é a escola de gestão. Isso, a escola. Era a Universidade Corporativa. A Universidade Corporativa montou o projeto sem custo para a prefeitura para funcionar e ajudar as pessoas. Já formaram em psicóloga, com MBA, com pós-graduação. Quer dizer, é o trabalho acadêmico, esse envolvimento no trabalho com a cidade. Quando é que veio? O que veio primeiro, os livros ou a academia? E o trabalho social sempre envolvido, sempre né? Porque envolvido. Assim, na prefeitura mesmo, a gente foi aplicar o 5S na Secretaria de Saúde, nós fizemos uma gincana. Dá para fazer 5S em setor público? Fizemos, na Secretaria de Saúde, ficou tudo maravilhoso, ficou lindo. A Secretaria de Saúde ficou em ordem. Tá. E aí ali a gente fez uma gincana, inclusive, né? Com cada setor, a gente arrecadou algumas coisas e aí foi entregue, na época eu acho que foi na Casa Transitória. Então você sente a satisfação nas pessoas quando ela tem resultados positivos, seja no atendimento psicológico ou nesse tipo de trabalho que, evidentemente, a pessoa já está ali recebendo no benefício. Isso faz bem para cá? Você gosta disso? Sim, eu gosto. Ver o sorriso das pessoas? Exato. Isso eu acho que está virando até meu lema, né? Eu falo, eu não gosto de deixar ninguém para trás. Tá. Eu gosto sempre de acolher, de ouvir, de conversar. É muito meu isso. Durante todo esse processo, até onde a gente chegou aqui, a Kátia não era ainda mãe, não era esposa, não era casada. Exato. E o que veio primeiro? Os livros, o casamento ou a academia? Olha, gente, casamento veio a jovem primeiro. Kátia conta uma vida muito, muito produtiva, muito rica. E aí eu conheci o José Antônio, né, na prefeitura. Apaixonou. Na verdade ele, viu, que ficou 1 ano lá tentando que a gente saísse para jantar, e até que saímos, e aí ele disse que era apaixonado por mim, até achei estranho, porque ele era um pouco mais velho que eu na época. Né, ele é um pouco mais velho que eu, né, continua. Mas, e assim, ele sempre muito atencioso, ele é um gentleman, como sempre. Pai mostra que é um camarada. E aí acabou me conquistando, né? Aí vocês casaram. A gente casou. Mas aí não tinha academia e o livro ainda. Não, aí veio o casamento nós casamos, exato, casamos. E aí o empreendedorismo já estava vindo ali, né? Aí, na época, eu fiz o MBA logo que a gente casou. Veja, gente, eu vou interromper só um pouquinho. Ó, fez o MBA logo que casou, há uma simbiose aí.
E o Parimoschi é um cara empreendedor, é um camarada técnico, um camarada focado e ele também e foi produtivo. fazer o MBA. Ele é produtivo. Ele foi comigo. Aí encontra a Kátia, apaixonou pela Kátia e tal. A Kátia já tinha a vida dela ali, trabalhando no social, psicóloga, foi fazer o MBA. Aí é claro que isso deu uma sintonia muito boa, porque todo mundo aí gosta de trabalhar, gosta de produzir. E o trabalho social ele sempre fez com a gente, com a minha família. Ele veio para minha família e ele entrou junto com a gente nesse trabalho social. A gente fazia campanhas de Natal, de Páscoa, de Dia das Crianças, e o Zé Antônio sempre junto. Coisas que você não sabia da Kátia Parimoschi, tá bom? Nunca contei. Não é verdade? E aí eu já pensei em empreender. E ele fez o MBA comigo também na FGV. Eu fiz na área de gestão de pessoas e ele na área de finanças. Para variar, né? Mas tinha que ser finanças. Tinha que ser finanças, a gente casou e eu falei para ele, vamos fazer um curso? Vamos fazer MBA? Eu vou fazer, o que você acha? Vamos fazer junto? E ele foi. Aí depois veio a Pedro. Aí depois de 7 anos. Porque eu sempre fui muito de trabalhar, de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, de trabalhar. E eu sempre quis ter filho, mas eu sempre quis também... Eu sempre fui muito dedicada. Muito planejado ali, né? Vamos ver o momento, que é o momento E aí certo. eu sempre falava, vai chegar um momento que eu vou querer ter um filho, né? E embora eu se eu pudesse, teria 3. Assim, eu adoro casa cheia, minha casa vive cheia de crianças, quem me conhece sabe. As amigas da Pietra, minhas sobrinhas. Então, assim, eu gosto muito da casa cheia. Aí a Kátia já, com todo esse trabalho, olha só que bacana, gente, já estava com o Parimoschi, já tinha experiência na prefeitura, na política, teve uma série de ações na secretaria, desenvolvendo projetos. Aí veio, o que veio aí na sequência? Veio a academia? Não, aí veio, aí na época eu conhecia... tinha pedreiro na casa da minha mãe, eu conhecia engenheiro da prefeitura e foi muito interessante. A gente estava naquela época do boom imobiliário e aí eu vendi um carro, comprei 2 terrenos e aí fiz uma casa, vendi a casa na planta, comecei a outra, fiz a outra, vendi. Isso gente, empreendedorismo. Isso é a visão de você transformar o que você às vezes nem tem em alguma coisa e o que tem em outra coisa, um potencial maior. É isso que Então, isso que ela falou aqui, você vendeu o carro, comprou um terreno, 2 terrenos, fez uma casa, aí isso não é um grande negócio, mas é um excelente 2 terrenos negócio. Simples, eu vendi casa pelo Minha Casa Minha Vida. Isso, aí você olha, pelo Minha Casa Minha Vida, isso é setor social, psicóloga mesmo, né? Mas aí, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a pessoa tem muito pouco, você veja os pequenos empreendedores. A gente vai falar sobre isso. A pessoa quer crescer, e esta visão, isso mora na pessoa. Aí foi um pequeno negócio. Ele permanece até hoje, você consegue levar isso ainda? Como é que está isso? Aí o meu pai, ele saiu da empresa, ele trabalhava com consultoria, daí ele já tinha saído da Plascar e começou a trabalhar com consultoria de empresas. E eu chamei o meu pai para vir comigo, porque eu sozinha sempre... Assim, eu comecei sozinha, aí eu tive que tirar o Cresce, eu tenho Cresce, eu sou corretora. Também sou corretora. Você teve que se especializar. Sim, porque para você vender o seu imóvel na sua construtora, você precisa... Gente, olha o que as pessoas fazem para crescer na vida. Elas se preparam, né, academicamente e buscam os caminhos. Ela foi abrindo caminho, foi fazer casa para vender, ela foi se formar, ela foi buscar o Cresce para ter especialização, não só para ter o Cresce, mas saber como funciona. Isso faz parte do empreendedor. Aí seu pai veio? Meu pai veio comigo e até hoje a gente está junto. Me conta, depois então, e aí veio a academia. E aí veio a academia, eu sempre gostei de academia, né? Isso já sempre fez parte da vida, criança, da atividade. Concomitante a toda essa história que eu te contei, eu fiz aula de balé, de criança, sempre aula de jazz, aquela coisa que as meninas gostam, bem o básico, né, das meninas. E sempre gostei muito, depois comecei com academia, musculação, sempre gostei de academia, uma coisa que eu até por ser Kátia na academia, imagina, deve ser um perigo. Ela vai para treinar e já fica pensando, como é que eu compro essa academia, como é que eu abro uma academia? É isso, né? A visão do empreendedor é essa, gente. Eu vou abrir uma academia. É mais ou menos isso, assim, de maneira... Eu fui em academias de São Paulo, conhecer... Para ver o modelo e trazer um modelo para minha academia, para montar a minha, porque eu queria uma academia diferenciada. E eu não sabia como ainda. Eu falava, e agora? Mas que tipo de academia, né? Uma academia exclusiva. Eu queria uma academia aconchegante, que fosse exclusiva, que a pessoa se sentisse exclusiva. Veja o diferencial da pessoa. Ela montou 5S na Prefeitura, Secretaria de Saúde. Aí na academia ela foi buscar um modelo mais aprimorado para montar uma academia que ela quisesse. A gente não está falando aqui, gente, de só ganhar dinheiro
ou ter um empreendimento, ou ser dono de nada. Não. Mas a visão dela na questão imobiliária foi buscar o Cresce. A academia foi buscar exemplos lá fora. Quando estava na prefeitura, buscou os 5S para aperfeiçoar o trabalho, que é a prestação de serviço à população. Quando eu vou fazer, eu preciso fazer bem feito. Eu tenho que fazer um projeto. Eu gosto disso. Né? E até tem um fato muito interessante, né? Porque quanto psicóloga, eu sempre fui muito em congresso. Como eu sempre busquei estudar, sempre fui em congressos de medicina. Congressos na área de saúde, né? Vamos dizer assim. Como eu trabalhava com saúde mental, então ia muito de medicina. E depois, quando eu fui para a área de construção civil, eu comecei a passar a alguns congressos na área de construção civil. E foi muito interessante, teve um fato muito interessante, que quando eu cheguei em São Paulo, no Shopping... Não, no Center Norte não, no outro lugar lá, que tem eventos, que me fugiu o nome agora, no centro de convenções, eu vi uma grua gigante, né? E quem vai sempre em congresso de medicina, você não imagina encontrar uma grua. E quando eu cheguei lá, encontrei aquela grua, eu fui sozinha, não tenho medo, eu pego e vou sozinha mesmo. E eu olhei e falei, nossa, mas será que eu cheguei no lugar certo, né? Será que não está em reforma, né? Aí entrei, tudo aí eu vi, eu falei, nossa, lógico que tinha uma grua, né? Você vem num congresso de construção civil. Então, assim, muito engraçado. E aí eu entrei numa sala e só tinha muito homem na época, porque é só engenheiro. Tinha muito homem engenheiro, né? São menos... Hoje tem mais. Hoje a mulher avançou muito em vários segmentos. Mas se você pensar que há 10 anos atrás aí, tinha muito homem. Até estranhei. Eu falei, nossa, era tudo muito diferente, né? De você ir num congresso de medicina, que também tinha homem, lógico, mas assim, ir num congresso de construção civil. Tem o setor social, você é psicóloga, o setor social sempre gostou, aí vai na formação, na atualização no setor de medicina, e o empreendedorismo faz parte de você, aí veio toda essa história da academia e tal. Agora eu descobri, eu estava falando em off aqui com a Kátia, por que ela escreveu 3 livros. Daí, ela é uma empreendedora. Alguém viu você, alguém visualizou o teu trabalho, alguém enxergou, e o primeiro livro que você escreveu foi a convite com esse tema de empreendedorismo? Foi a convite, exato. Mas não podia ser diferente, né? A mulher não pode ir num lugar que ela já quer mudar, aperfeiçoar e... eu sou muito curiosa, né? Eu gosto de conhecer, exato. Eu gosto muito de conhecer, de saber. O que eu vou fazer, eu tenho que conhecer, eu tenho que fazer bem feito, né? Eu fui muito cobrada na minha vida, nesse sentido, né? Isso ficou no Porque eu desfilava, desde os 13 anos, meu pai às vezes brinca, né? Ele fala assim, será que às vezes as pessoas julgam, mas será que as pessoas sabem que você desfilava desde os 13 anos? Então eu fiz curso também de manequim, modelo, e aí eu desfilava. Meu pai me levava em São Paulo, eu desfilava. Minha avó foi comigo em São Paulo. Já é um compromisso, você tem que desfilar, você tem que estar bem, né? Esse tipo de cobrança. E eu desfilava, sempre fiz isso. Então, sempre gostei muito desse mundo de moda também. Então, isso tudo cresceu muito comigo. E aí, quando você entra numa faculdade, quando você vai depois para o lado profissional, você entra um pouquinho na questão do pré-conceito. Né? É como se você fosse bonitinha, mas você não pode ser inteligente. Então, eu sempre fui muito cobrada. Então, o que eu aprendi? A estudar. A inteligência eu acho que quando acima do nível normal. Você tem que se dedicar. Eu falo muito nos meus livros e para as pessoas. Às vezes não é nem questão de fazer um MBA, nem todo mundo tem condição de fazer um MBA, de fazer uma pós-graduação. Mas conhecimento você é vasto. Tá. Você pode sempre aprender. A própria FGV tem cursos gratuitos online, até acho que presencial. Mas assim, você precisa conhecer. Quando você tem conhecimento, aí ninguém tira ele de você. Quando você abre esses horizontes, ninguém segura, né? Agora, você precisa, assim, eu sempre falo para as mulheres que querem empreender. Qual é o seu projeto? O que você quer empreender? Eu quis empreender na época de construção. Eu fui lá no Sindicato da Construção Civil. Eu fiz cursos no Sindicato da Construção Civil. Contrato com empreitada, com empreiteiro. Então, assim, eu fui lá em congressos. É a coisa certa. Eu tirei o Cresce. Então, assim, é trabalhoso. Não cai do céu. As pessoas, às vezes, olham você, escreveu um livro, tem uma academia, olha que legal, bem sucedida, mas, assim, você tem todo um caminho. É claro que a gente está falando aqui de vários anos da história da Kátia Parimoschi, a gente está tentando resumir, ser bastante sucinto, mas a história do primeiro livro, que tem como tema de empreendedorismo, tem exatamente tudo a ver com essa questão comportamental sua, focada, especializada. Isso. Alguém viu, aí surgiu esse primeiro convite. E falou para a editora, lá em São Paulo, a editora Gregory. Caramba, isso é muito bacana. E ela entrou em contato comigo, até fiquei surpresa, né? O dia que ela entrou em contato, falou, olha, a gente tem 20 mulheres aqui no Brasil que a gente está selecionando para escrever sobre sua história e fazer esse livro. Mulheres que empreendem e transformam. E depois veio o segundo. Depois veio o segundo. Na época da pandemia, a mesma editora achou interessante a gente fazer um livro sobre mulheres que empreendem e transformam
nos novos tempos. Porque tudo mudou depois da pandemia. Você teve um novo modelo de consumidor, você teve novos empreendedores, muita coisa mudou depois da pandemia. E aí a gente fala no livro até como você pode retomar esse seu... Né? Muita gente parou, muita gente fechou. E como que você pode retomar nesse novo tempo? Então foi sobre isso. E o terceiro livro, qual era o tema? O terceiro livro, eu sou uma das vice-presidentes do Clube da Lady, aqui de Jundiaí, um clube que há 64 anos faz um belíssimo trabalho social. Tradicionalíssimo. Exato. E na pandemia, o Clube da Lady também deixou de fazer eventos, deixou de arrecadar, mas os assistidos continuaram. E a gente sempre recebe cartinha e ajuda. A gente segue muito, a prefeitura ajuda muito o Clube da Lady também nesse sentido. O que dá para a prefeitura fazer, a gente faz. Mas às vezes a gente precisa também doar enxoval para bebê. Tem coisas que não cabe ao serviço público fazer. Então, a gente vai lá também e está realizando isso. Agora, Kátia, veja, gente... E o livro veio com essa ideia de vender, 100% da venda do livro foi revertida ao clube. Olha, já é outra questão social. Por que a gente está falando um pouco disso, ou mostrando a Kátia Parimoski? Porque a Kátia vai se tornar a primeira dama do município. Então, é assim, né? A gente tem que pensar assim, olha só, não se esqueçam de que a Kátia... se formou psicóloga, lá na Secretaria de Saúde foi secretária do Miguel, na Secretaria ela já quis implantar o CQS, para entrar no setor imobiliário ela tirou o CRES, se especializou, para a academia ela foi buscar modelo fora, aí essa moça aqui vai se tornar a primeira dama, vocês acham que ela vai ficar dormindo? Ela já está, lançaram aí recentemente uma ideia de um projeto, a criação de um projeto, prevendo esta possibilidade de se tornar a primeira-dama, que eu vou falar, não vou falar agora o projeto, antes disso ainda não vou falar. A gente já vai falar para você o projeto, que é um sucesso, já veio com uma receptividade muito positiva, eu estou sabendo. Mas antes de falar desse projeto, vejam, gente, o que é empreendedorismo. Ela pode se tornar a primeira-dama, vai se tornar. E já está criando um projeto para uma nova secretaria, e ela é do setor social, já a gente fala sobre isso, surpresa. Porque antes eu tenho só uma outra questãozinha com você. Como é que é ser mulher do Parimoski, que é um camarada... Como a Kátia, muito ativo, focado, dedicado, perfeccionista, tem todo o histórico que a gente conhece e tal. Aí tem a Kátia ali, tem a Pietra. Como é que é tudo isso? Como é que vocês desenvolvem tudo isso? O que vocês conversam, meu Deus do céu? É muita coisa, né? A gente fala bastante de política bastante também, coisa, né? Eu gosto de política, eu gosto bastante, né? Pode falar mais perto aqui. Eu gosto muito de política e o Zé Antônio também, obviamente. Óbvio, E eu falo que nós estamos casados há 19 anos, 4 anos de namoro, então são 20 anos, 21 anos juntos. Então, assim, a gente se entende porque a gente também... Eu acho que assim, o casal, quando cresce junto, isso é muito importante. Ele sempre trabalhou muito e eu também. Então, assim, isso é muito interessante, porque nós temos muito assunto, não só da política, mas a gente fala muito sobre empreendedorismo, ele me dá alguns conselhos, às vezes quando eu peço, meu pai é o meu grande conselheiro, né? Eu diria, porque o Zé Antônio também não tem tanto tempo assim de estar ali full time comigo. Meu pai hoje é meu sócio e a gente está junto o tempo todo. Então eu acabo tomando muitas decisões e depois que o Zé Antônio fica sabendo, às vezes, na questão, quando a gente mudou de um apartamento para o outro. Ele é um grande entusiasta dos seus projetos, assim como você é dos dele. Sim. Essa troca é verdadeira. Mas assim... Eu sou muito do dele, mas quando ele chega no meu, o meu precisa ter um bom embasamento, senão não tem crédito. Percebe, gente, a dificuldade? Não vem da opinião, você sabe o que está falando, não né? Exato. Mas a partir dessa possibilidade de se tornar primeira-dama, eu já fiquei encantado aqui com o seguinte, a secretaria aqui, o governo do estado acho que tem, né? Tem. A Secretaria da Mulher. O que seria essa Secretaria da Mulher? Que eu já estou sabendo que você fez um evento, já lançou a ideia dessa criação, tem essa maturação até o momento pós-campanha, para já... tentar montar isso, evidentemente que a gente sabe que tem aí uma série de questões burocráticas, enfim, mas tem a vontade de ajudar as pessoas, fazer o setor social. O que englobaria a Secretaria da Mulher? É um projeto muito interessante, né? Para primeira-dama, daqui a pouco primeira-dama já com um projeto novo para... Gente, que é isso, né? Fantástico, vai. É o que eu falo, quando eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Essa sua visão é muito bacana, né? Você já está lá na frente. Eu comecei pensando como empreendedorismo, eu falei, bom, eu vou ter que trabalhar aqui na campanha com ele. Eu gosto de política, já trabalhei na campanha do Miguel Haddad, do Luiz Fernando, as 3 do Miguel Haddad. Né? A primeira, inclusive, foi no telemarketing do Miguel.
né? Então, assim, depois Luiz Fernando, do Ari Fossen, né? Então, assim, eu já venho dessa questão de campanha, então, para mim, isso é muito... É tranquilo. É tranquilo, né? Não é trabalhoso e tal. É trabalhoso. Tem que ter foco, você tem que trabalhar. Você já sabe. Exato. Já eu conhece. falo, quem tá junto tem que saber que você tem essa vivência. Exato. Não tem, é sábado, domingo, feriado. E como... nesse meio tempo eu fico com a Pietra, eu corro ver a Pietra, vejo na hora do almoço, vejo à tarde, busco bacana. Na escola. Eu consigo conciliar tudo. Algumas coisas eu fecho a agenda para ficar com ela. E o Zé Antônio... E com toda essa vivência que você tem, todo esse preparo acadêmico, com tudo isso, vocês pensaram nessa secretaria. Vamos falar da Secretaria então, da aí Mulher. veio a questão... A princípio eu pensei no empreendedorismo, mas ouvindo as pessoas, eu fui até... Estou indo nos bairros, fazendo reunião. Estou sendo muito bem recebida. As pessoas pedem para marcar reunião. Pedem para que eu vá na entidade, na instituição, para que eu vá no bairro, na casa das pessoas. Então, assim, eu estou sendo muito bem recebida. Isso eu fico muito feliz. Muito obrigada a todos pelo carinho que eu tenho recebido. Ter a Secretaria da Mulher, com a primeira-dama que tem a visão que você tem, ela é muito importante, porque a questão da mulher, que é a defesa da mulher, o terceiro setor, ajudar as pessoas, atendendo a questão psicológica, seja para quem está em situação de... Quando você fala em Secretaria da Mulher, em nenhum momento a Secretaria da Mulher menospreza qualquer outro tipo de trabalho dentro da cidade. Todos são muito bem-vindos, todos são importantes. Muito pelo contrário, são políticas públicas voltadas para a mulher. Que aí você cria essa política pública. Quando você fala na área pública, a força é muito maior. Então, você consegue englobar lá na Secretaria da Mulher tudo isso. Você consegue a inclusão social, a questão das famílias atípicas, a questão de crianças. Por exemplo, a gente pensa na questão... Porque quando você fala Secretaria da Mulher, é a criança, a menina, a mulher... E é a jovem, é a mulher, a empreendedora, é a pessoa idosa. Então, dentro da secretaria tem tudo isso. E o governo do estado já tem também essa secretaria. E eles têm a Casa da Mulher, né? Araraquara recebeu, se eu não me engano, a 10ª Casa da Mulher. Então, você pode ter parcerias e trazer a Casa da Mulher para Jundiaí. Você cria a secretaria, a mulher sente que ela tem um lugar de referência para ela. Né? Porque, assim, existe a violência, ela tem aumentado muito, sim. A mulher se sente muito vulnerável, isso em todas as classes sociais. E a partir do momento que você consegue criar uma secretaria, criar um serviço para essa mulher... Tem o carro Lilás, por exemplo, em São Paulo, que é a guarda municipal, uma guarda feminina que é preparada para atender aquela mulher vítima de violência, até conduzi-la até a delegacia da mulher. Então, assim, você tem todo um preparo, um trabalho para essa mulher, inclusive na área de empreendedorismo, porque quando você fala numa secretaria, é empreendedorismo, é a mulher na parte da questão social, parental, que é a família. Isso. Você engloba a família. Você atende, mas dá sequência... Você vai criar um portal para essa mulher, onde lá ela vai ter todo acesso a tudo que ela tem dentro dessa secretaria. Então, assim, você... E aí, junto isso, parceria com todas as demais secretarias, unidades de gestão da prefeitura. Kátia, a gente está falando aqui desde a época do Miguel, quando você começou, e ali no período de faculdade e tal, você conhece bem Jundiaí, você vivenciou bem o processo político da cidade de Jundiaí, você gosta de política, né, o crescimento da cidade. Eu queria que você falasse sobre isso, a cidade agora, nesses últimos anos, o crescimento da cidade, como é que você vê a administração do prefeito Luiz Fernando, que tem, desde lá da época do Benassi, inclusive, a participação do Zé Antônio Parimoschi, camarada muito... É por isso que esses dois estão juntos, gente, eles têm essa característica comum aí, esse foco, esse entendimento de fazer sempre o melhor, ser perfeccionista. Como é que você vê a administração do Luiz e a cidade nos últimos anos, nas últimas décadas? Foi muito... É muito importante quando você sabe, é o que eu falo, a eleição é um processo... A política, quando ela é bem feita, ela é muito bonita e ela é muito importante, né? Porque a política, quando ela é bem feita, quando você arrecada o recurso e você devolve em benefício... Isso é muito importante. Jundiaí tem devolvido muitos os benefícios, né? Obviamente, sempre tem o que fazer, assim como na casa da gente. Você acabou a reforma num lugar, você vai fazer no outro. Obviamente, sempre tem muito o que se fazer. Agora, Jundiaí não chegou a ser a segunda cidade com melhor qualidade de vida para morar por acaso.
Entendeu? Isso vem de uma construção. É uma construção. A cidade, assim como a tua casa. Muitas vezes você começa com um recurso pequeno e você vai reformando. A hora que você vê, sua casa tá grande, tá reformada, tá do jeito que você quer. E Jundiaí é a mesma coisa. Jundiaí, as pessoas têm muito amor na cidade, né? E eu falo que Jundiaí cresceu de uma tal forma, vindo lá do André Benassi, doutor André Benassi, que também está apoiando o Parimosque, o Miguel Haddad, Maria Alice Fossen, Luiz Fernando. E o Zé Antônio veio desde o governo do André Benassi. Né? São 28 anos de área pública de dedicação. E às vezes você fala, mas ele não é conhecido, mas eu vejo assim, é muito importante, não é só o fato de ser conhecido. O conhecimento não vai te gerar conhecimento o bastante para você gerir uma cidade nesse porte. Né? Você precisa ter experiência. A experiência é fundamental. Né? Como que eu cheguei a abrir uma academia no modelo que eu queria? Conhecendo, tendo experiência, indo atrás, buscando, né? E trabalhando. Né? Então, assim, é muito importante essa experiência toda que ele traz, né? Para que se continue a gerir a cidade. O Luiz Fernando, ele tem muito essa visão de futuro mesmo, visão inovadora, né? Jundiaí é uma cidade inteligente, né? E está sendo cada vez mais. Nós temos hoje mesmo uma pessoa que veio de Franco da Rocha trabalhar aqui comigo, na academia. A gente teve um evento lá, ela esteve com a gente, ela falou, poxa, eu adoro andar de ônibus aqui em Jundiaí. Ela veio de Franco da Rocha. Ela fala assim, aqui tem Wi-Fi no ônibus, nós temos Wi-Fi. Né? Então, assim, entre outras coisas que você tem o aplicativo que você vê o horário do ônibus que você quer pegar e para onde que você quer ir. São todos serviços prestados aí com uma preocupação de atender o cidadão. Ô, Kátia, para a gente finalizar, eu queria falar mais, claro, mas eu quero dizer o seguinte, dentro desse percurso da tua vida, de tudo que a gente rapidamente passou aqui, que não dá para falar tudo, com todos os detalhes, mas para você agora, nesse momento, com tudo que você continua fazendo e vai fazendo e continua fazendo, se tornar primeira-dama não vai ser um grande desafio. Você conhece a cidade, conhece Parimosque e você é uma pessoa que busca muitas soluções, olha muito para o futuro. Então, para você, vai fazer parte do que já é a Kátia. Né? Você não é a primeira-dama da foto, você é a primeira-dama que inclusive, já é antes de ser ativa, porque já está pensando na secretaria. Então, não vai ter um grande desafio, vai fazer isso com paixão, a gente percebe isso. Eu gosto muito de lidar com pessoas, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar, às vezes eu gesticulo demais quando eu falo, porque eu gosto de falar, eu gosto se não me amarrar, eu não consigo também. Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes falam, né? Eu acho que o fato de você ser primeira-dama, o que muda, eu não sei, eu falo que é Deus que sabe, Deus é que vai saber se Ele quer nos dar essa missão, assim será feito e da melhor forma possível, né? Porque amor nas pessoas e na nossa cidade nós temos. Então, assim, eu vejo que é um título, porque o trabalho social eu sempre teve comigo, né? A Vanessa Machado, hoje nossa primeira-dama, faz um excelente trabalho no Fundo Social. O Fundo Social tem vários cursos, várias parcerias, são inúmeros cursos e parcerias que a Vanessa tem, e a ideia é dar continuidade ao que nós já temos e, como eu falo, sempre melhorar, né? Sempre buscar melhorar isso. Kátia, é o primeiro podcast que eu já fiz com várias mulheres aqui. Fizemos a prefeita de Valinhos, secretária de Saúde de Campo Limpo e outras mulheres, lideranças. A liderança se faz, por exemplo, a Kátia é um exemplo de liderança. É o primeiro podcast que eu encerro assim, ó. Acho que não precisa falar mais nada. Obrigado, viu, Kátia? Obrigada, de coração, pela visita, pelo carinho. Obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Curta, assista, compartilhe, se inscreva no canal, que aqui a gente tem potencial. Tem muita gente boa, né? O pessoal está dizendo, muita gente boa do nosso lado. Tem muita gente boa do nosso lado, é o lema da campanha aí. E é bacana, porque eu também sou jundiaense, a gente quer uma cidade boa, a gente quer andar na cidade, uma cidade boa, e não adianta a gente ir para casa, eu costumo dizer assim. O Miguel disse que não adianta fazer viaduto e ter gente embaixo. Eu costumo dizer o seguinte, não adianta a gente ir para a casa da gente, a casa ser confortável, você ter um cobertor no frio e saber que tem gente que não tem. Exato. Então a gente quer uma cidade boa para todos. Para todos, e uma inclusão para todos. E a gente está aí com esse potencial. Obrigado, viu, Kátia? Obrigada, Itamar. Boa noite. E a você, curta, compartilhe. Um grande abraço. Até o próximo encontro.